Olá, queridos amigos da Novo Tempo, todos sois bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Estamos começando este programa que a cada semana tem aperfeiçoado, aprofundado um pouquinho mais no tema do santuário. Como você já percebeu, nós estamos aqui num santuário cenográfico montado nos estúdios da TV Novo Tempo, na cidade de Jacareí, em São Paulo. Por isso, quero convidar você agora a se juntar esse grupo de 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para juntos aprendermos mais sobre o santuário. Aproveitando, mandar um abraço carinhoso para uma família que nos assiste lá de Toronto, no Canadá. É a Cidenilda Queiroz, o Júnior e o Henrique, que são aí parentes, né, do nosso amigo Ailton, que aqui está participando nessa temporada. Um abraço também para você que está aí nos Estados Unidos nos assistindo, em Angola, em qualquer outro país do mundo pela internet. Seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. E se você quiser conhecer mais e mais desse assunto, eu tenho um presente para você. É o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Peça o seu agora, é inteiramente grátis. Você pode pedir pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121, lembrando de ligar em horário comercial. Ou você pode pedir pela internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, ou se você preferir, você pode então mandar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. Nosso número 12981001425. Você já está com a sua Bíblia na mão? Se não, dá tempo de você pegá-la, buscá-la, porque aqui todos nós agora vamos abrir nossas Bíblias no desejo de compreender um pouquinho mais a respeito do tema do santuário. Você viu que até aqui nós já caminhamos por vários assuntos. Começamos falando sobre o ministério de Cristo no pátio, fomos para o Santo e para o Santíssimo. Hoje nós vamos entender o que vai acontecer quando terminar o ministério de Cristo no Santíssimo do Santuário. Esse é o tema de hoje. Então pegue a sua Bíblia e se junte a nós nessa grande classe de estudos. Mas aqui a gente não abre a Bíblia sem antes fazer uma oração. Quero convidar você que está nos assistindo pela Novo Tempo a fazer uma oração, os amigos aqui do estúdio também, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Pai querido, mais uma vez nos reunimos e temos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la, que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude a compreendermos o assunto que hoje vamos estudar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos então voltar ao nosso tema do santuário. Hoje, o fim do ministério de Cristo no santuário. Nós aprendemos já aqui que todas as cerimônias e rituais do santuário apontavam para a morte e para o ministério de Cristo no santuário celestial. Então, todas as cerimônias, todos os rituais do santuário apontavam para o momento em que o Messias morreria e para o momento em que ele iria para o santuário ministrar como sacerdote e depois como sumo sacerdote. Já vimos o ministério dele sacerdotal, que começou após a sua ascensão, lá no Pentecostes, no ano 31, e durou até 1844. Vimos na semana passada que Jesus foi entronizado no ano 31, atuou como sacerdote, mas passaria a atuar como sumo sacerdote. E semana passada estudamos então a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Esse período profético, depois que ele se passasse, chegaremos ao dia do juízo, o dia da expiação, da purificação do santuário celestial. E vimos que essa purificação começou no ano 1844, para ser exatos, no dia 22 de outubro daquele ano. Desde então, há mais de 175 anos, Jesus está operando juízo no santuário celestial. Aprendemos que nós somos salvos pela graça, mas o juízo é pelas obras. E que a lei de Deus será a norma do juízo.
Em Apocalipse 14, 6 e 7, surge ali as 3 mensagens angélicas. E o primeiro anjo vem voando pelo meio do céu e ele tem uma mensagem: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo chegou. Então, esta mensagem de Apocalipse 14, 6 e 7, ela foi pregada nos idos de 1842, 43, 44. O juízo chegou. E então esse juízo na Bíblia pode ser sistematizado em 3 fases. Nós chamamos essas fases de juízo pré-advento, comprobatório e executivo. Então, a partir de hoje, nós vamos focalizar um pouquinho mais a questão do juízo. E hoje vamos estudar apenas a primeira fase, o juízo pré-advento. Nos próximos programas, vamos estudar a segunda e a terceira fases do juízo. A primeira fase se chama pré-advento, porque esta fase do juízo acontece antes da volta de Jesus. É nesta fase que são definidos quem se salvará e quem se perderá. Então, esta fase é a fase que nos interessa. O que é o juízo pré-advento, ou também investigativo, como algumas vezes ele é chamado? Vamos entender melhor isso. Daniel 7, 9 e 10. Vamos abrir nossas Bíblias nesse livro. O livro de Daniel tem textos fantásticos que muitos podem nos ajudar na compreensão desse tema. E aqui no capítulo 7 de Daniel, nós temos a cena do juízo celestial. Daniel 7, versículos 9 e 10. Assim diz: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui está o juízo pré-advento. Nós entendemos que esta cena, ela teve lugar na história no dia 22 de outubro de 1844. Jesus entrou para o Santíssimo. O tribunal se assentou e se abriram os livros. Que livros são esses? Os livros de registro. Neles estão contidos todas as informações sobre todos os seres humanos em todas as eras da história humana. Agora os livros se abrem, esses são os registros do santuário, e assim como lá em Israel, o santuário passava por um dia de expiação para apagar os registros de pecado, agora o santuário celestial se assentou para apagar os pecados ou o registro dos pecados que foram confessados. Então nós temos aqui uma cena de juízo. É por isso que Jesus havia dito em Mateus capítulo 12, digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então não só atos, mas até palavras estão registradas nesse livro, e agora nome por nome vai ser analisado, para saber se esse pecado teve arrependimento ou não. Se o pecado aconteceu, mas houve arrependimento e perdão, o pecado é apagado. Se houve o pecado e não houve arrependimento, o pecado continua registrado e vai testemunhar contra o pecador. É o juízo. Sim. Pastor, o senhor podia falar um pouquinho sobre o pecado contra o Espírito Santo? Sim. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Jesus falou, né, que todo pecado que vocês cometerem vos serão perdoados, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O Espírito Santo é o agente regenerador.
É Ele quem nos leva ao arrependimento, Ele quem provoca em nós a conversão. Então, toda vez que o ser humano peca, é o Espírito Santo quem vem e o convence de que ele está em pecado. Jesus falou, né? Quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito quem nos convence. Quando nós pecamos, o Espírito nos convence de que estamos em pecado e que nós precisamos mudar. Toda vez que eu peco, ele trabalha comigo. Agora, se eu peco, o Espírito vem e trabalha comigo e eu resisto à voz dele, fica mais difícil a atuação dele. E aí, quanto mais eu insisto num pecado que eu conheço, que eu sei que é errado, então eu insisto. Pode acontecer de eu, em algum momento, continuar no pecado e não mais ser incomodado por ele. Por quê? Porque ele parou de trabalhar? Não, é porque por causa da minha relutância em atender à voz dele, eu me coloquei numa posição fora do alcance dele. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. E se eu, por relutância, deixei de ouvir a sua voz, repetidas e repetidas vezes, eu me coloco numa posição que não mais quero ouvi-lo. E quando eu paro de ouvir essa voz, eu não consigo mais me arrepender. Porque se o arrependimento é obra dele, e se eu não mais o ouço, então eu não mais posso me arrepender. Ou seja, esse pecado não tem perdão. Então, seria como eu matei pela primeira vez. Eu vou sentir um arrependimento, um remorso, vou ter ainda uma consciência. Aí eu mato mais uma vez, vai ser a mesma coisa de eu estar matando um animal para comer. Cada vez eu vou me afastando um pouquinho mais, ouvindo mais baixa a voz do Espírito. E aí, esses assassinos que estão na cadeia, já mataram muitos inocentes, aí vai uma pessoa e fala sobre a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele consegue trabalhar na vida dessa pessoa que não tem um coração tão duro e se afastou tanto do Espírito Santo, de Deus, ou o Espírito Santo não vai chegar até essa pessoa porque ele já pecou contra o Espírito Santo? Se ele pecou contra o Espírito Santo nunca mais vai atuar na vida dele. Ele nunca mais vai se arrepender de pecados. Se o Espírito Santo ainda trabalha, é porque ele não cometeu pecado contra o Espírito Santo. Então, não importa quão pecador seja a pessoa, se ela ainda sente a impressão do Espírito, se ela ainda sente o chamado de Deus para a vida dela, se ela ainda é tocada para voltar atrás, mudar de vida, é prova que ela não pecou contra o Espírito Santo. Porque se tivesse pecado, ela não sentiria mais nada. Ela encontraria prazer no pecado. Prazer em fazer a coisa errada. Agora, quando é esse limite? O ser humano não sabe. Só Deus sabe. Porque olha, por exemplo, para a Bíblia, para o rei Acaz, né? Um rei péssimo. Teve outro, Manassés. Reis péssimos que fizeram tudo de errado. Mas no final, se arrependeram, pediram perdão e Deus perdoou. Então, nós não sabemos quando é o limite. Só Deus sabe. O que a gente tem que ter é a esperança de que o Espírito ainda está aí fazendo a obra dele. E nós não podemos brincar com o Espírito Santo. Temos que entender que ele é Deus trabalhando para a nossa salvação. Temos que nos render aos apelos que ele faz. Doutor José. Eu queria entender um pouco mais, explicou bem direitinho sobre essa questão. O que é blasfemar, literalmente, na palavra contra o Espírito Santo? Blasfêmia seria você não querer... Bom, na Bíblia tem vários tipos de blasfêmia. O que é blasfêmia na Bíblia? Um exemplo. Jesus foi acusado de blasfêmia quando ele perdoou pecados. Ele não blasfemou porque ele é Deus. Mas a pretensão humana de perdoar pecados é blasfêmia. Jesus também foi acusado de blasfêmia porque ele se declarou Deus. Quando ele disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Aí os judeus disseram, você blasfemou, você se colocou igual a Deus. Ele não blasfemou, porque ele é Deus. Mas qualquer ser humano que diga ser Deus, está blasfemando. Então isso é blasfêmia. E você insistir em não ouvir a voz do Espírito,
a um ponto que ele não mais vai falar, isso também é blasfêmia. Você blasfemou contra o Espírito. Um exemplo real no dia a dia, por exemplo, o senhor poderia nos dar um exemplo De mais blasfêmia? simples? Mais simples. Uma pessoa que amaldiçoa Deus por uma desgraça da vida. Ele blasfemou contra Deus. Não quer dizer que não tenha pecado, que não tenha perdão, certo? Ele tem perdão. Ele blasfemou, amaldiçoou o nome de Deus, amaldiçoou o dia que nasceu, Deus pode perdoá-lo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato único, não é um pecado único. É uma insistência num pecado conhecido por um longo prazo, que te conduz ao afastamento definitivo do Espírito. Mas você usar o nome de Deus em vão, por exemplo, isso é uma blasfêmia, certo? Amaldiçoar a Deus, uma outra blasfêmia, mas disso há perdão. Pastor Wilson. Pastor, eu queria que o senhor comentasse mais um pouco, porque tem bastante gente nos assistindo e eu sei que é um assunto que todo mundo tem no coração. Uma pessoa mata 52 pessoas. Vou dar esse exemplo porque eu conheço uma que testemunhou. E aí ele aceita Jesus, vive uma vida tranquila, mas as outras pessoas não aceitaram a condição dele aceitar Jesus. Estão condenando ele ainda, né? Porque ele matou 52 pessoas. No mundo espiritual está tudo bem ele, né? Porque ele se converteu, pediu perdão para Deus automaticamente. Essa pessoa até é um pastor hoje, né? Só que muitas pessoas não aceitam isso, que ela vem para a igreja para se esconder, né? Fala que vem para se esconder. Queria que o senhor comentasse um pouco assim, né? A respeito do mundo espiritual e mundo físico, porque ele foi para a cadeia e ele pagou. E muitas pessoas não aceitou, né? Parece que quer que a pessoa fica amaldiçoada o tempo todo. No mundo espiritual é você e Deus. Então, se a pessoa, não importa a maldade que ela tenha cometido, se ela sinceramente pediu perdão e se arrependeu, Deus pode perdoá-la. No mundo espiritual, a sua vida pode estar em paz com Deus. No mundo real, às vezes não é o ideal, mas eu tenho que carregar as consequências dos atos que eu pratiquei. Se eu tirei a vida de alguém, por exemplo, pode ser que eu seja odiado por uma família por toda a minha existência. Eu vou ter que carregar esse peso dos meus atos. Então veja, Deus perdoa o seu pecado, mas as consequências, às vezes, do pecado, nós temos que amargá-las, nós temos que carregá-las. E essas consequências podem ser para nós um professor, podem nos ensinar muitas coisas. Mas no mundo espiritual, na sua relação com Deus, as coisas podem estar bem. Ok? Avancemos então. Nós vamos dar conta até de palavras no dia do juízo. Jesus mesmo disse isso. O homem mais sábio do mundo, Salomão, escreveu: de tudo o que se tem ouvido, depois de falar sobre todos os temas, todos os assuntos no livro de Eclesiastes, depois de falar, de filosofar sobre tudo, sobre a vida, o sentido da vida, as relações, a família, depois de falar sobre tudo, Salomão diz assim: de tudo que vocês ouviram até aqui no livro de Eclesiastes, a suma o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que é isso aqui? Juízo pré-advento. Deus está analisando o caso de cada pessoa, as ações, as palavras, os pensamentos, tudo isso vai ser julgado. Em que momento? Antes da volta de Jesus. E quem é que passa por essa fase do juízo? Aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Então guarde na sua mente uma coisa: o juízo de Deus pode ser dividido em 3 fases: pré-advento, comprobatório e executivo. A primeira fase, pré-advento, acontece antes da volta de Jesus. Por isso o nome, juízo pré-advento. É nessa fase que se define quem vai ser salvo e quem vai se perder. Mas os únicos nomes que são julgados nessa fase são os nomes das pessoas que um dia aceitaram a Cristo. Por quê? Porque quem não o aceitou já está condenado.
Esse fica para depois, para a segunda fase. Então, se uma pessoa ouve o Evangelho, conhece as verdades, mas nunca toma a sua decisão, ela não é julgada nessa primeira fase. Ela não aceitou. Quem é que vai ser julgado? Aqueles que um dia aceitaram a Cristo. No Antigo Testamento, aqueles que confiaram no Messias, aqueles que trouxeram suas ofertas. E por que é que esses nomes têm que ser julgados? Para saber se uma vez confiando no Messias, se uma vez crendo em Cristo, essas pessoas permaneceram em Cristo. Permaneceram na verdade. Permaneceram em obediência. Porque aqui está, a lei de Deus será a norma do juízo. Quando uma pessoa comete uma infração no Brasil, ele vai a júri, e qual é o critério que se usa para julgar essa pessoa? O Código Civil, o Código Penal. É isso que vai ser usado para dizer se a ação dela foi certa ou errada, para dizer qual vai ser a consequência da ação, para dizer qual vai ser a pena, não é a norma, não é o código. No reino espiritual é a mesma coisa. As pessoas vão ser julgadas pela lei de Deus. Esta é a norma do juízo. Agora, preste atenção. Por que que a lei de Deus hoje é tão pisada? Por que que as pessoas, e até pastores, padres, sacerdotes, bispos, missionários, pregam contra a lei de Deus? Por quê? Porque muitos estão ecoando a voz de Satanás, atacando a lei de Deus. Porque se você prega contra a lei de Deus, que vai ser a norma do juízo, se não existe essa lei, se você tira essa lei, o que é que sobra para julgar a pessoa? Então você entende que hoje há um movimento diabólico contra a lei de Deus? Ensinando que mandamentos foram abolidos, que a lei de Deus não tem mais vigência. Aí a pessoa então vive do jeito que ela quer, não se pauta mais pela lei de Deus, e quando chegar no dia do juízo, ela vai ser condenada, porque ela não viveu aquilo que estava orientado na palavra. E a palavra é clara para mim e para você. Olha o que escreveu Tiago, no capítulo 2, versos 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Olha o verso 11. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, mais uma vez, olha, como aqueles que hão de ser o quê? Julgados pela lei da liberdade. Então, hoje, nós temos que entender que a norma do juízo é a lei de Deus. E esta lei tem quantos mandamentos? 10. Ah, pastor, mas eu não quero guardar um. Aí lembra de Tiago 2,10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, se torna culpado de todos. Então a lei de Deus é um conjunto. São 10 mandamentos. Não dá para você ignorar o terceiro, o sétimo, o nono. Não dá. É um conjunto. Então, a lei de Deus é como uma corrente de 10 elos. E quando você quebra um dos elos, você partiu a corrente. Só que existe um movimento suscitado pelo diabo há milênios, atacando a lei de Deus. E o diabo sabe que se ele convence a pessoa de que a lei de Deus não é importante, ele vai estar totalmente despreparado para o juízo, porque ele não se preparou com base na norma pela qual ele será julgado. Então, por isso que esse tema é importante. Então, na primeira fase do juízo, nós somos julgados pela lei. E quem será julgado? O que um dia aceitou a Cristo como Salvador. Quem não o aceitou, já está condenado e fica para ser, depois do milênio, analisado o seu caso. Ele já está condenado. Mas por que o caso vai ser analisado depois? Vamos entender isso nas próximas semanas. Sim, amiga? Pastor, muitos dizem que não consegue guardar todo
os mandamentos, né? Por isso que eles falam que você não consegue guardar todos os mandamentos, não sei o quê. Como que fica essa questão aí? Porque a gente tem que tentar, né? A gente está constantemente tentando. Mas e quando você não consegue, assim, peca de uma forma ou outra? Eu acho que Deus perdoa? Como que funciona assim? Você tem que tentar. Essa é uma pergunta muito importante e a gente tem que compreender muito bem esse assunto. A lei de Deus foi dada pelo próprio Deus, ela é eterna, como diz Isaías 48. A lei de Deus nunca passará, não será abolida, como disse Jesus em Mateus 5, 17 e 18. Agora, se Deus deu a lei ao ser humano, eu pergunto para você, seria lógico, seria razoável, seria inteligente Deus dá para você uma lei que não pode ser guardada? Deus dá para o ser humano uma lei que não pode ser guardada, é como eu pegar a chave de um carro, você que lá mexe com os carros lá, dá para um garotinho de 1 ano, fala assim, pega esse carro e vai lá no mercado comprar um negócio para mim. Isso é inteligente? Ele nem anda com 1 ano, vai saber dirigir um automóvel. Ele nem sabe o que é carro ainda, ele nem sabe que ele existe. Então, quando eu digo assim, a lei de Deus não pode ser guardada, é o mesmo que dizer, então Deus não é sábio, porque Ele deu para nós uma lei que não pode ser guardada. Que Deus é esse? Então, isso quer dizer que a lei pode ser guardada. O problema é que a lei pode ser guardada, mas eu não consigo guardar a lei sozinho. Esse é o detalhe. Então, quando é que a gente consegue guardar a lei? Quando você está conectado com Cristo. Para isso, Jesus contou a parábola lá de João 15, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que estiver ligado a mim, produz bons frutos. O que é bom fruto? Obediência. E quem não está ligado a mim? Sem mim, nada podeis fazer. Então, quando é que o ser humano consegue obedecer à lei? Quando ele está em Cristo. Só é possível a obediência em Cristo. Agora, se eu não tenho relacionamento com Jesus e quero guardar a lei fria e seca como ela é, eu nunca vou conseguir. Mas quando Cristo habita no coração, o que acontece? A gente ama a Deus e ama ao próximo. O que é amar a Deus? É você não usar o nome de Deus em vão, não ter outros deuses diante dele, não fazer imagem de escultura e guardar o sábado. Isso é amar a Deus. O que é amar o próximo? É você honrar pai e mãe? Próximo. É você não matar? Próximo. É você não adulterar? Próximo. É você não roubar? Próximo. Não dizer falso testemunho? Próximo. Não cobiçar? Próximo. É amar o próximo. Então, escuta você aí que é líder religioso. Você que fica ensinando na igreja que agora não tem mais 10 mandamentos, que Jesus resumiu os 10 em 2, o que importa é amar a Deus e o próximo, ele resumiu mesmo. Mas um resumo não invalida nada. Entenda isso. Quando Jesus resumiu a lei em 2, ele disse, você tem que amar a Deus. Quem ama a Deus, guarda os 4 mandamentos primeiros que tem a ver com Deus. Quem ama o próximo, guarda os 6 que tem a ver com o próximo. Mas que mandamento foi cancelado? Foi anulado? Nenhum. Então, amar a Deus e ao próximo é o resumo da obediência aos 10 mandamentos. E só pode obedecer os 10 mandamentos quando você está conectado com Cristo. Por quê? Porque Ele é o segredo da obediência. Nós vamos para um rápido intervalo e quando voltarmos, vamos continuar entendendo mais a respeito do juízo. Não sai daí, a gente já volta. Acompanhe no próximo bloco. Eu estou numa igreja há 50 anos, que nunca abriu a Bíblia para me ensinar nada. Eu nunca ouvi falar de santuário. Eu nem sabia que eu seria julgado. Nem sabia que tem uma lei que é norma. Eu estou na igreja há 40 anos. Você vai continuar aí?
De volta com o programa Bíblia Fácil, hoje sobre o fim do ministério de Cristo no santuário. Nós vamos entender agora nesse segundo bloco o que vai acontecer quando Jesus deixar o santuário, concluir o juízo que estamos conversando até aqui. Antes, porém, temos uma pergunta do Magno aqui. Pastor, voltando ao assunto da guarda dos mandamentos, quando diz que Jesus resume em dois, que é amor a Deus e amor ao próximo, então é por isso que no final desse mesmo versículo ele diz, porque tudo isso depende dos profetas, A lei e os profetas. depende toda a lei e os profetas para que isso seja guardado. Ou seja, tudo está em validade. Ele está só resumindo que a essência da lei é o amor. Os profetas, assim, indicam o Velho Testamento e a No- lei em A sua lei totalidade. seria a Torá, os livros de Moisés, e os profetas, os outros escritos. Tudo o Antigo Testamento. O Novo não tinha ainda nos dias de Jesus. Então é dito que para amar a Deus e ao próximo depende de toda a lei e de toda a Bíblia. Os mandamentos dependem disso. Então tem que conhecer a lei, conhecer a Deus, me relacionar com Ele, e é essa relação com Deus que me leva à obediência. A gente obedece por amor, certo? Avancemos então aqui com o tema. Hoje vamos entender que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus começou a primeira fase do juízo. Recapitulando, juízo pré-advento, ela acontece antes da volta de Cristo. Quem é julgado agora? Só quem aceitou a Cristo. E quem não aceitou? Já está condenado, vai ser no momento posterior que nós vamos entender nas próximas semanas. Agora, eu aceitei a Cristo. Se permaneci em Cristo, eu vou ser absolvido no juízo. Se eu não permaneci, eu vou ser condenado. Então, nesse juízo que ora acontece, aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Ele começou em 1844. E quando é que ele vai terminar? Que data? A gente não sabe. Nós não sabemos quando Jesus concluirá o juízo e deixará o santuário. Mas a Bíblia diz o que vai acontecer quando ele deixar o santuário. Eu não sei a data, mas eu sei os acontecimentos. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo lá em casa, o Bíblia Fácil. Você lá na sua igreja já aprendeu o que vai acontecer quando Jesus deixar o santuário? Pastor, eu nem sabia que ele estava no santuário. É mesmo. Que bom que você está aqui no Bíblia Fácil, porque aqui a gente olha para a Bíblia, a gente estuda a Bíblia. Jesus está agora no santuário celestial, nesse exato momento, realizando o juízo. Ele também é advogado ainda, porque ainda há graça para mim e para você. Mas daqui a pouquinho ele vai deixar o santuário. Quando será? Eu não sei. Mas eu sei pela Bíblia o que vai acontecer quando ele deixar o santuário. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Quando Jesus terminar o juízo, a primeira fase, o que vai acontecer? Vai acontecer o fechamento da porta da graça. O que é isso, pastor? Bom, essa expressão não tem na Bíblia. Fechamento da porta da graça. O que tem na Bíblia é o conceito. E da onde deriva-se esse conceito? Por exemplo, da parábola das 10 virgens contadas por Jesus. O que Jesus contou? Tinha 10 virgens esperando o noivo é Cristo, o noivo demorou, 5 mantiveram reserva de azeite, haviam se preparado para a demora, 5 não tinham, acabaram os azeites das 5 loucas, elas saíram para comprar, quando elas voltaram, a porta estava fechada. Então é daí que a gente tira a ideia, fechamento da porta da graça. O noivo é Cristo, o casamento era as bodas. Elas não entraram, por quê? Porque não tinham azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Elas não tinham o Espírito Santo. De onde mais tiramos esse conceito? Olha aqui em Apocalipse 22, verso 11. Apocalipse 22, 11 está falando do momento em que Jesus não mais está no santuário. O que diz lá? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continue o justo na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11 está falando de um momento em que quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Não dá para mudar mais de time. A isso chamamos fechamento da porta da graça. Então há um momento cronológico, há um momento no relógio de Deus
que Jesus deixará o santuário. E quando ele sai do santuário, acabou a intercessão. Não tem mais advogado. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. É isso que Apocalipse 22:11 está dizendo. Pastor Wilson. Pastor, quem vai ser julgado vai ser as pessoas que aceitaram Jesus. Certo? Na primeira fase, Na sim. primeira fase. Então, eu vou falar da primeira fase. Hoje nota-se muito um analfabetismo bíblico, espiritual. O julgamento é igual para todo mundo, no sentido de, mesmo que ele não saiba o que é santuário, o analfabetismo bíblico mesmo. Porque tem muitas igrejas que... não... Se você for para Atos 17:30, lá vai dizer o quê? Não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas agora chama todos ao arrependimento. Então Deus não leva em conta o assunto que você ignora. Se você não conhece o assunto, Deus não vai te cobrar por isso. Se você for para Romanos capítulo 1, Paulo está discutindo ali a questão do conhecimento. E ele diz que aqueles que sem lei pereceram, sem lei serão julgados. Ou seja, eu serei julgado com base na luz que eu tenho. Esta luz pode vir da palavra de Deus, pode vir das impressões do Espírito Santo, pode vir até da própria natureza. Tem pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, mas o que elas aprenderam sobre Deus foi mediante a natureza. E Paulo diz em Romanos 1:20 que a natureza revela os atributos de Deus. Então, todo ser humano vai ter luz, vai receber alguma quantidade de luz. E é por essa luz que eu serei julgado. Não sei quem está na vez aqui. Doutor José, podemos ir com o senhor primeiro? Estou com uma dúvida aqui, eu estava até perguntando para o colega do lado. Está falando sobre julgamento e tal, mas faz que quando a pessoa morre e vai dormir, eu estou com essa dúvida, acho que é a dúvida de muitos, né? Não sei. Esse, que nem vai fechar a porta da graça, esse julgamento ele já está acontecendo. Ponto. Começou lá em 22 de outubro de 44. Então, mas a minha dúvida pode ser simples, mas é uma dúvida comum. Eu vou morrer amanhã. Eu vou estar dormindo. Esse julgamento meu é quando renascer? Não. O juízo já está acontecendo e ele começa pelos mortos. A pessoa que morreu, ela já foi decidido o caso dela. O livro de registro foi fechado. Teve lá o último capítulo. Agora o caso dela vai ser julgado. Abre-se o livro. O que aconteceu do nascimento até a morte? Isso, isso e isso. Essa pessoa aceitou a Cristo em algum momento. Por isso ela está sendo julgada. E como foi até a morte dela? Ela permaneceu fiel. Então, ao lado do registro vai ser colocado, perdoado e salvo. Essa pessoa aceitou a Cristo, mas afastou-se, apostatou-se, abandonou Jesus. O que vai ser colocado ao lado do nome dela? Pecados não perdoados, apostatou da fé, condenado. Então, morto é assim que se lida com o caso dele. Quando o nome chega para juízo, já resolve. Agora vamos supor que o teu nome e o meu chegaram hoje. Hoje, nesse exato momento, o nosso caso não é fechado. Por quê? Porque nós ainda estamos vivos. Então, nosso caso permanece em aberto. Até que nós morramos, aí o caso pode ser fechado, porque não há mais decisões a serem tomadas, ou até que Jesus deixe o santuário celestial. Aí o caso tem que ser definido. A pessoa, se morrer, quando acordar, já está julgada, é isso? Claro. Por quê? Porque a ressurreição vai se dar em dois momentos. A primeira dos salvos na volta de Cristo e a dos condenados 1000 anos depois. Então, para saber em qual ressurreição ele vai ressuscitar, tem que ser julgado agora. Porque se ele for salvo, ele tem que acordar agora, na volta de Jesus. E quem estiver vivo no momento que fechar a graça? Aí, ali fechou para ele também. Ele estava vivo, Jesus deixou o santuário, o caso dele foi decidido. Como é que estava naquele momento? Entendi. Certo? Viviane? Pastor, puxando um pouquinho a fala do Wilson, existe muitas pessoas que são analfabetas, não sabem ler. Aí elas estão numa igreja que não prega totalmente as verdades da Bíblia, né? Só que aquela pessoa não tem como verificar porque ela não sabe ler as escrituras, né? E aí, uma outra pessoa chega para ela e fala, olha,
você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, só que há um conflito de informações. Como que Deus vai capacitar essa pessoa a discernir o que é certo e o que é errado, porque ela não sabe ler aquilo que está na palavra de Deus? Deus pensa em todos os casos, né? Quando você vai para Apocalipse capítulo 1, verso 3, lá diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Se você não sabe ler, mas sabe ouvir, você pode ser bem-aventurado. Então, se eu ouvi a vida inteira uma coisa e eu acreditei nisso, Deus vai me julgar por esse conhecimento. Eu até posso crer numa coisa errada, Deus não vai levar isso em conta, porque foi isso que me ensinaram. Agora, se alguém me ensinou de um jeito, a outra alguém chega de um outro, eu não sei ler, eu tenho que buscar uma pessoa de confiança para dizer: escuta, leia para mim, me ensina você, porque eu estou com 2 pontos de vista agora. Mesmo sem saber ler, há recursos para buscar a verdade. Então, eu tenho que buscar a verdade sempre. Eu não posso me dar por ignorante. É por isso que lá em Atos você tem assim: os crentes ou os cristãos de Tessalônica eram mais nobres. Esqueci a outra igreja agora lá. Os Bereia, né? Os crentes de Bereia, os bereanos, eram mais nobres do que os tessalônicos, porque eles ouviram a palavra com toda a avidez e conferiram se de fato as coisas eram assim. Eles não só ouviram, eles foram lá para conferir. É assim mesmo? Então a Bíblia elogia os crentes de Bereia. Nós temos que ser como os bereanos. Não é só ouvir, não. Tem que ouvir, tem que tirar a prova, tem que correr atrás. Isso é questão de salvação. A gente faz isso por muito menos. Outro dia eu fui a São Paulo, levei meu carro num rodízio. Era dia de rodízio, minha placa não podia rodar. Mas eu tinha que ir para uma consulta. Eu arrisquei ir. Mas eu li, eu sabia que não podia. Agora, São Paulo tem um rodízio, eu vou lá todo dia da semana. Aí eu não me importo com isso. Ué, a gente faz isso para não tomar uma multa. E se for para salvação ou perdição, você não vai fazer? Ailton. Então, pastor, minha dúvida a respeito do que o doutor estava falando aqui ainda há pouco, pegando um gancho aqui do que ele disse, a palavra diz que nós que estamos, os mortos ressuscitarão primeiro, né? E nós que estamos vivos seremos transladados ou arrebatados. Isso. A minha dúvida é o seguinte: está havendo um julgamento. Haveria, no caso, seria apresentar ante o tribunal, seria essa a lógica aí do raciocínio, apresentaria ante o tribunal só para a sentença? Ou seja, para a condenação eterna ou para a vida eterna? Nós não vamos literalmente diante de um tribunal. O julgamento está acontecendo no céu. O que vai no tribunal são os nossos registros. Eu não vou pessoalmente diante de um tribunal. Os meus registros é que serão analisados. Então, esta análise é que significa que nós vamos comparecer perante o juiz. É o meu registro que vai lá. Não sou eu pessoalmente. Por quê? Porque os que morreram em Cristo, como Pedro, Paulo, Tiago, eles vão ressuscitar agora na volta de Jesus. Vão ressuscitar para ir para o céu. Eles não vão ressuscitar em algum momento para ir num tribunal. Eles já ressuscitarão transformados. O que é que foi no tribunal? O caso deles. O registro da vida deles. Isso passou-se no tribunal. Então não tem na Bíblia ninguém fisicamente indo perante um juízo para ver se o seu caso foi aceito ou não. Então agora seria o julgamento e o livro estaria dando a sentença? O livro está sendo analisado. É o tribunal onde Jesus é o sumo sacerdote que vai bater o martelo. Certo? Mariane? Pastor, como dizem, nós vamos ser julgados devido à luz que recebemos, né? Então terão salvos em todas as igrejas? Claro, certamente. Em todas as igrejas de todas as eras, em todas as idades, todas as cores. Então não importa, placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo. Então não importa onde a pessoa estava, se ela viveu a luz que ela tinha, ela pode ser salva.
Agora, nós também temos que ser prudentes. Eu estou numa igreja há 40 anos, nunca aprendi nada. Eu vou continuar aí? Eu estou numa igreja há 50 anos, que nunca abriu a Bíblia para me ensinar nada. Eu nunca ouvi falar de santuário. Eu nem sabia que eu seria julgado. Nem sabia que tem uma lei que é norma. Eu estou na igreja há 40 anos. Você vai continuar aí? Vai continuar? Numa igreja há 40 anos não te ensina nada? Aí já é o quê? Inocência. Eu estou colocando minha salvação em risco. Porque no lugar que eu estou, ninguém me ensina nada. Igreja não é baluarte e coluna da verdade? Não é isso que Paulo diz? A igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade? A igreja tem que ensinar a verdade. Agora eu vou para a igreja, aí fica lá naquele oba-oba todo culto, né? Aquela mensagem ali, olha, vamos cantar aqui, vamos pular, vamos adorar a Deus, aí todo mundo sua, né? Faz uma catarse, aí volta para casa feliz. Claro que volta, dançou, pulou, fez catarse. Ah, Deus ama você, você é a coisa mais especial, não importa como você está, Deus ama você. Vamos para casa, você é amado. Você está debaixo da graça, esquece lei, Jesus salvou você, morreu por você, cumpriu a lei por você, não tem que cumprir mais nada. Vai para casa. Bom, né? Essa igreja é coluna e baluarte da verdade? Não, meu amigo. Coluna e baluarte da verdade tem que abrir a Bíblia a todo culto. Vou falar uma outra coisa aqui. Ah, essa história de revelação. O Senhor vai revelar. Amigo, o Senhor já revelou. Está aqui, ó. O Senhor já revelou. O que Deus queria falar para você está aqui em 66 livros. Isso é revelação. Ah, o Senhor vai me revelar para pregar. O Senhor vai revelar o que para você? Está aqui. Está revelado. Ah, o pastor revelou no culto lá. O pastor revelou o quê? Ele leu Bíblia? Ele não revelou nada. Quem revela é Deus, meu amigo. E o que Deus queria revelar para você e para mim está aqui, ó. Então nós, pastores, líderes religiosos, padres, sacerdotes, bispos, missionários, o nome que você quiser dar, a gente quando vai para a igreja para pregar, a gente tem que abrir esse livro aqui, ó. Tem que dar a palavra para o povo. O povo quer a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Não é fechar o livro e ficar esperando a revelação do Senhor. Quem é que foi revelado hoje para trazer a revelação para a igreja? Meu amigo, a revelação já está aqui, ó. Para com isso. Inocência. Inocência religiosa. Depender da revelação de um homem. A revelação está aqui, ó. Então, meus amigos, quando Jesus deixar o santuário celestial, olha o que vai acontecer. Daniel 12:1. Nesse tempo, se levantará Miguel. Quem é Miguel? Cristo. No capítulo 7 de Daniel, ele se assentou, começou o juízo. No capítulo 12, terminou o juízo. Nesse tempo se levantará Miguel. Por que Miguel está se levantando? Acabou o juízo. O defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo do teu povo todo aquele que for achado escrito aonde? No livro. Que livro é esse aqui? É o da vida. Então, quando Jesus sair do santuário, os salvos vão passar por um tempo de angústia. Angústia de Jacó. Mas a promessa de Deus já está no mesmo verso que fala da angústia, já diz a promessa. Mas o Senhor, naquele tempo, será salvo o teu povo. Quem vai ser salvo? Quem tiver escrito no livro. Então, o tempo de angústia virá. Mas não se preocupe com isso, porque a salvação virá. Então, eu e você temos que aproveitar enquanto Jesus está no santuário, enquanto não chegou esse tempo de angústia, enquanto há advogado, para dizer assim, a minha vida é tua, e nos entregarmos. Porque daqui a pouco ele vai deixar o santuário. E Apocalipse 15:8 diz que quando ele deixar o santuário vai se encher de fumaça. E ninguém mais poderá penetrar no santuário, enquanto não se cumprirem as 7 pragas. Os ímpios receberão as 7 pragas. Os salvos não, os ímpios. E terminadas as 7 pragas,
Jesus voltará em glória e majestade para buscar aqueles que se prepararam. Eu pergunto, você quer ter esse advogado na sua vida? Você quer se entregar a Cristo para que Ele te interceda por você? Ou você vai ficar sem advogado? E vai confiar nas suas próprias obras para comparecer perante o tribunal de Deus? Nós vamos ter uma música agora. E enquanto Paula cantar para nós, eu queria que você pensasse. A sua vida está entregue a Cristo. Ele é Senhor do teu coração. Pensa nisso, enquanto a gente ouve essa música. Sem amigos, sem um lar, ferida aberta pra jamais cicatrizar. Maria, quando se encontrou com o Salvador, provou a pura essência do que é o amor. Cobrar impostos era sua ocupação, roubava parte de toda a arrecadação. Quando o mestre o chamou, Zaqueu se transformou, devolveu ao povo tudo aquilo que roubou. Não há poesia, nem tampouco uma canção para expressar a gratidão de quem recebeu perdão. A vida se transforma e as forças se renovam quando há encontro com Jesus. Tomou pra si a esposa do seu próprio amigo, tirou-lhe a vida em terreno inimigo. Davi chorou ao perceber a situação, mas Deus falou: Ele é conforme o meu coração. Pra quem achar que já não existe mais jeito, Jesus aceita o pecador sem preconceitos. Quando se coloca Jesus Cristo sempre à frente, a culpa é retirada, feridas são curadas e a paz do céu invade a alma. Não há poesia, nem tampouco uma canção para expressar a gratidão de quem recebeu perdão. A vida se transforma e as forças se renovam quando há encontro com Jesus. A vida se transforma e as forças se renovam quando há encontro com Jesus. Amém. 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 Histórias como a de Maria, como Zaqueu e tantos outros personagens da Bíblia que se encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Essa pode ser a minha e a sua experiência também. O mesmo Cristo que os visitou quer nos visitar hoje. A porta do coração só precisa estar aberta.
Vamos orar por isso agora? Pai Santo, queremos abrir-te a porta do nosso coração agora e suplicar que o teu bom e santo Espírito venha fazer morada em nossa vida. Queremos um dia estar no céu contigo. Por isso queremos que tu sejas o nosso advogado. E enquanto tu estás no santuário celestial, interceda por nós, para que um dia possamos estar na tua santa presença. Abençoe todos nós que estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo e aqueles que nos assistem também pela TV, pelo YouTube, pela internet. Oramos pedindo, não porque merecemos, mas confiados em Jesus, hoje e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. A gente se encontra semana que vem para mais um tema sobre o santuário. Até lá.